Muito boa noite. Os principais assuntos de hoje começam a ser tratados a partir de agora na bancada desta noite do Atividade, que já está no ar com vocês. Há 26 anos no ar e nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Você sabia que hoje é dia do combate ao fumo? Pois é, e Porto Alegre é a capital brasileira de mais fumante per capita. Vamos tratar também desse assunto aqui no programa Atividade. A temperatura atual neste momento aqui em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, 29 graus centígrados. Tivemos hoje uma tarde de 32, 33 graus, realmente um dia de verão, sobretudo na região de Novo Hamburgo, Campo Bom, ali 34, 35 graus centígrados. A umidade relativa do ar está abaixo, a metade do que é o normal, 37% umidade relativa do ar, e a temperatura para amanhã deverá se repetir como hoje, mas o tempo será, pelo menos as previsões indicam, um tempo nublado nesta sexta-feira, aqui principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, estão conosco hoje na bancada Ayrton Bernardoni. Bernardoni, obrigado pela tua presença aqui. Dormiu bem essa noite, Bernardoni? Muito bem. É? Beleza. Eu sou realista, rapaz. Já tinha dito aqui no programa, sexta-feira. Ah, é verdade, me lembro. Terça-feira. Eu tinha tirado o time de campo. Eu tinha tirado a toalha. É. Sabia que não ia passar. Ainda mais com um treinadorzinho desse. Vilmar Govinati, obrigado pela tua presença também aqui. Obrigado, Silvio. Doutor Paulo Olímpio. Sempre essa elegância. Normal e tal. Doutora Michelini, obrigado. Que beleza, que azul, hein? Que coisa. Obrigada, é sempre um prazer. Pois é, vim de azul porque o Grêmio está em alta. Está em alta, como disse a Andréa, nossa produtora. Eu sou meio colorada, tu meio gremista. Ela disse que eu tenho que ser do lado que está ganhando. Como o Grêmio está na boa, eu vi que ela falou que o Grêmio tem alta, porque ela não quer dizer que os azuis estão em alta, porque a semana que vem tem o Cruzeiro aqui, que é azul também, né? Meu Deus. E é uma outra coisa interessante. Bom, nós começamos sempre aqui o Atividade há 26 anos no ar, programa criado aí pelo jornalista José Silva, grande sucesso, consolidado, o melhor, para mim, o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul, porque tem comentaristas aqui, a equipe que foi reunida pelo José Silva, como ele, são de pessoas independentes. E quando você é independente, você tem a opinião independente. Eu vejo assim certas emissoras que agora tentam copiar um tipo de bancada dessa, mas que não tem independência. Aqui se tem independência de falar o que se pensa e não se está sob o jugo de uma rede nacional que tem os seus compromissos doutrinários e ideológicos, inclusive. E nós começamos sempre o programa através do esporte. Tivemos hoje ontem em Porto Alegre o jogo entre Internacional e Flamengo, que definia quem passaria para as semifinais da Libertadores da América. O Flamengo havia ganho lá no Rio por 2-0, era muito difícil realmente para o Internacional. O Internacional conseguiu empatar e quase perdeu, porque o Flamengo jogou melhor. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, os fatos dizem isso e os próprios torcedores do Internacional concordam. Tem umas imagens aí do jogo. Bernardoni, o que tu achou do jogo? O que errou o Internacional? Não foi o Internacional que errou. Quem errou foi o treinador. Eu não entendo, sabe? O cara, será que ele não enxerga? Esse Rafael Sobis já era jogador, ele não é mais. E ele insiste em botar o cara, ele tranca o jogo, não deixa o Internacional fluir. Quer dizer, já tem o D'Alessandro, que segura a bola. E ainda tem mais o Sobis ainda que mais atrasa o time do que quando dão a bola para ele, do que ajuda. E deixa lá o coitado do Guerreiro sozinho dentro da área brigar com 3, 4 jogadores adversários. Então é aqui, ó, aí ele faz as substituições que nem a cara dele, entendeu? Quer dizer, aí troca no 3 minutos do segundo tempo, em vez de trocar já no primeiro tempo, viu que o Inter escapou de tomar 3-0 no primeiro tempo. Será que ele não viu isso? Aí ele botou, aí quando ele começou a tirar os caras que não estavam jogando, botou alguns guri, o time deu uma melhorada, entendeu? Mas mesmo assim, fez um gol, uma bola parada, mas não teve grandes chances de fazer outro gol. E aí, num contra-ataque, tomou. Quer dizer, então, olha aqui, ó, eu já estava preparado. Então, eu já sabia que nós não ia passar. Então, eu dormi tranquilo, porque eu já estava esperando isso aí. Agora, só espero que ele, contra o Botafogo, não invente de botar só Cururu para jogar, porque nós precisamos ganhar o jogo. E na quarta-feira eu quero ver se vai fazer a mesma coisa que fez contra o Flamengo, entendeu? Agora, uma vergonha, tu vê quando nós jogamos fora, nós perdemos para o Goiás com 10 homens, 15 minutos no primeiro tempo,
E aí Olha lá o lance do gol, ganhando de 1-0, tomamos 2-1. Quer dizer, aqui, ó, a torcida do Internacional está até aqui contigo, meu. Entendeu? Tu te cuida, porque se tu sair fora da Copa Brasil também, pega o teu boné e te manda. Vilmar Govinato, que é tão crítico assim em relação ao treinador como foi o Bernardoni? Não, eu não sou tão crítico, não. Eu acho assim que o Nico Lopes não vinha bem de partidas anteriores e foi uma tentativa... Né? Ele só não vinha fazendo gol, mas então, jogava bem. Não, mas jogava bem. Mas nós precisávamos do gol. Nós tínhamos que fazer 2 Aí gols. o Sobis faz um monte de gol. Pois é, mas era uma questão de opção, né? Ou ele insistia com o Nico Lopes, que não vinha fazendo gols nas últimas partidas, ou ele fazia alguma coisa alternativa que pudesse, de repente, dar um resultado positivo. Não foi o que aconteceu. Mas ele tinha que realmente buscar uma possibilidade, né? No sentido de trazer para o resultado do jogo situações de gol, né? Começou mal, começou quase tomando gols e tal, mas depois cresceu e depois foi em busca e fez o primeiro gol. Tá? Agora é óbvio, eu quero fazer uma homenagem ao Internacional como um todo. O Internacional veio da segundona há 1 ano e pouco atrás. Não é? O Internacional fez uma campanha pobre, humilde, e com precariedade, inclusive, muito recurso financeiro, o Internacional está batendo com times grandes, está batendo com os melhores times do Brasil, com os melhores jogadores que ainda restam no Brasil, os treinadores mais bem pagos do Brasil, não é? E, enfim, é um poderio econômico, é um poderio técnico, é um poderio muito forte. E o Internacional está chegando onde está chegando, não é? Então, não podemos também fazer com que terra arrasada, não é, aconteça no nosso Esporte Clube Internacional. Vai a minha homenagem ao Internacional. O treinador é uma pessoa humilde, uma pessoa que também não tem aquele nome. Não é o Mano Menezes, não é o Tite, não é o Filipão, não é o Português. Não, é o Odair Helmut, tá? E está fazendo o que pode fazer. Com esse time que temos aí. Temos o D'Alessandro, que já é um jogador que não tem mais a mesma possibilidade física que tem os garotos, o próprio Guerreiro, não é? Enfim, tá jogando com o que tem, com a possibilidade que tem. Não é? Então, chegou bem, chegou onde chegou. O problema que teve com o Flamengo lá foi o que, infelizmente, descambou ontem aqui. Se não tivesse tomado aqueles 2 bobos que tomou, não é? Esse resultado aqui certamente seria nosso, seria de classificação, não é? Mas enfim, tá? Esse é o nosso Internacional. Não podemos esmorecer, temos 2 jogos importantes, o de quarta-feira, então nem se fala. Não derrubamos o Azul, não temos o Azul para brigar aqui na semifinal, né? Mas vamos derrubar o Azul do Cruzeiro. Concordo contigo em relação ao Internacional. O Internacional, a torcida do Internacional tem que ver o seguinte: o Internacional em 2017, há 2 anos, estava na 2ª divisão. No ano passado, o Inter foi o 3º classificado no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro é difícil. É difícil, porque tu falaste muito bem, o Internacional vindo da 2ª divisão, ele não tinha recurso para montar um time e assim mesmo montou um time extremamente competitivo. Olha, eu, sinceramente, sendo gremista, mas eu também tenho meu lado racional, a gente procura tratar racionalmente as coisas. O Internacional, ele tem que tornar um pouco mais jovem o time, um time muito velho. Né? Pega esses guris do Flamengo, o próprio Grêmio. O Grêmio tem quantos jogadores, mais de 30 anos? Eu acho 2. A gurizada toda, o Inter tem que fazer isso. No momento em que o Inter começar a mesclar com jogadores de qualidade mais jovem, ele vai se tornar um grande time também. E depois tem uma coisa, e aí concordo com a torcida. Tanto a torcida do Inter quanto a do Grêmio são exigentes porque nós chegamos lá nas alturas. Então a torcida tem que exigir, né, doutor Paulinho? É isso aí. Eu acho que vocês já esgotaram a matéria, eu teria pouco a acrescentar. Todos têm razão no que falaram até agora do Internacional. E as minhas constatações convergem. Primeiro, precisando fazer 3 gols, põe um ataque de 108 anos. 38 do D'Alessandro, 35 do Guerreiro, 35 e 34 Aí pega os guris de 18 anos. Me deu pena, todos entraram concentrados, cheios de vontade de acertar, e eu vejo o Sobis marcando o lateral do Flamengo que subia. E ele não tem, nem o D'Alessandro ficou de marcador no primeiro tempo. Nós perdemos 45 minutos com um time totalmente
amarrado porque falta de vigor físico também. Só o treinador que não viu isso. Só isso. Só ele que não viu. Bom, mas eu também não quero fazer a essa altura terra arrasada, Lunas. Tu tem razão aí também. Acho que o time e sua estrutura, com a folha de pagamento que tem sido levada, chegamos a lugares impensados no início da temporada. Então, eu devo dar algum crédito ao treinador. Mas ele está insistindo, mesmo no time reserva, na falta de busca do golo. É muito triste ver 2 laterais que não chegam nunca à linha de fundo. Como é que um centroavante vai sobreviver sem uma bola de linha de fundo? O pobre do Guerreiro fica amarrado por 2 zagueiros que estão completamente dedicados a ele. Não há mais ninguém. Então, a mecânica de jogo do Inter é para contra-ataques, mas precisa ser contra-ataque com gente com velocidade, tá? E alguém que auxilie o Guerreiro. Então, eu acho que o resultado, como disse o Gobnaski, foi já esperado, né? Eu também não, depois dos 2-0 do Maracanã, estava muito cético, mas vamos nos concentrar para a Copa Brasil. É a nossa última esperança. E eu quero dar um destaque especial, completando tudo que vocês já disseram, a torcida do Inter. Nunca essa expressão 12º jogador serviu uma torcida como neste ano para o Inter. Por quê? Porque os resultados fora, sem a torcida, são ultra negativos. E no nosso estádio, com a torcida, nós estávamos invictos. 49 mil. Estamos invictos, não é isso? 49 mil torcedores, tinham uns 2 mil do Flamengo lá, né? Mas pelo amor de Deus. E Deus... os gremistas por fora ali da redondeza. Isso é sinal de muita vida, de potencialidade, e vamos mudar esse panorama. Acho que o Grêmio tem investido muito bem na juventude, como o Flamengo. Acho que agora, sem coloradismo, acho que tecnicamente os 2 times que mereciam chegar a essa classificação na semifinal são Flamengo e Grêmio, porque jogam com a volúpia de fazer golos, jogam para frente, jogam com vontade de ganhar. E isto é merecedor das suas colocações. E na outra chave que vão se fechar depois, entre eles, Boca Juniors e River Plate, quer dizer, mostra a grandeza, né, do time. Agora, com relação à torcida internacional, eu moro ali na frente do Beira-Rio, realmente é um espetáculo extraordinário. Era 11 horas da manhã, o pessoal estava fazendo churrasco, ali estava cheio o Parque Marinha do Brasil. Esse amor, isso aí passa para o jogador. Só que tem uma coisa, né? Isso ganha jogo, mas se o time não ajudar, também não adianta, né? É lógico. O time tem que ajudar, né? Doutora Michelin. Bom, toda a bancada, é claro, que conhece, sabe muito mais de futebol do que eu. Mas vou dar a minha opinião. Que modéstia aí. Muito mais do que eu. Mas vou dar a minha opinião como uma torcedora. E eu assisto os jogos porque eu gosto um pouco de futebol. Primeiro, parabéns para o Grêmio, que está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom. O Renato, eu nunca fui muito fã da pessoa dele, mas tem que tirar o chapéu, ele realmente é o técnico, no meu ver agora, número 1 do Brasil. E em relação ontem ao nosso Colorado, que é o meu Colorado do coração, o Bernardoni comentou que já sabia, que eles falam mais a parte técnica ali, que eu não sei. O que eu sei é o seguinte, na hora que o Inter fez o gol, deu um friozinho na barriga dizendo aquela chance, nossa, se ele fizer mais um, vai para os pênaltis, ou seja, existe uma chance de, mesmo ela sendo pequena, mas existe. Então, deu uma certa empolgação aquele gol do Inter. Então, o que eu tenho a dizer, parabéns, também concordo todos falar, parabéns para o Inter, pela campanha do Inter, a torcida, acho que chegou esses 2 times aqui do Sul se destacarem tanto frente a tantos times importantes que ganham muito mais do eixo Rio-São Paulo. Então, estou muito orgulhosa aqui dos nossos 2 times do Rio Grande do Sul e o meu Colorado do coração, mas tem ainda o campeonato, né, que nós estamos... Brasileiro e a Copa do Brasil, que pode ter Grenal. E que pode ter Grenal. Muito bem, olha aqui, ó.
concordo com uma parte que ela falou, na parte do Renato, apesar de eu ser totalmente, entendeu? Quero ver ele longe daqui do Rio Grande do Sul, mas tem que tirar o chapéu para ele. O time dele briga, vai atrás do resultado, coisa que não acontece com o Internacional. O Internacional não tem aquela volúpia que tem o Grêmio. O Grêmio vai, briga, e depois nas grandes partidas acontece isso. O Internacional aquela dá o que dá. determinação do Renato passa para os jogadores, né, Bernardo? Sim, ele tem o grupo dele na mão, entendeu? Olha que nós podemos divergir sobre o nosso clube, mas convergimos sempre quando se trata de sucos. Sucos Petri, está aqui para vocês, né? Sucos Petri, sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Hoje, em homenagem à dona Micheline Clippers, nós estamos aqui saboreando, né, o Sucos Petri, suco de uva, que é a preferida da... É o meu preferido. Em casa, leva um estoque todo lá para se preparar. Agora vem o verão, está começando o verão praticamente, hoje foi um dia de verão. E outra coisa espetacular, né? Até o chefe teve lá depois do jogo do Grêmio, Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, gremistas e colorados. Imagina agora num Grenal, né, da Copa do Brasil, que certamente quase 99% de chance de sair, o Internacional vai segurar, sem dúvida alguma, o Cruzeiro, que o Cruzeiro não tem time para ganhar do Internacional aqui, talvez consiga um empate, olha lá. Mas e o Grêmio também vai passar pelo Atlético, ela leva uma diferença muito grande e o Grêmio é um time bem ajustado. Imagina um Barranco, uma noite de Grenal, hein, meu Magonati? Pelo amor de Deus, vai ferver como nunca o Barranco. E tem espaço, tem espaço lá. E lá o pessoal vai gremista, colorado na mesma mesa e tal, o pessoal confraterniza. Isso é um outro diferencial. Não vai não. Quando tu tá lá é que dá confusão. Não vai não. Porque os pessoal não esquecem o Bernardoni, os gremistas não esquecem que o Bernardoni, ó, que eu fazia quando eu Mas na família da Micheline vai, porque o filho é gremista. Não, fui de novo esse domingo agora, domingo passado, e esse eu fui no Barranco com a minha família. Certo, porque lá é o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados. Não esqueça o Barranco, que é realmente um restaurante, um ícone aqui da área de gastronomia do Rio Grande do Sul. E a auxiliadora predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Não dê aí para amadores administrar o seu negócio e tal, porque você precisa ter resultado eficiente, você ter lucro, né? Você precisa ter um retorno sobre o seu investimento, que sempre é arriscado. Então, o risco é bem menor, não existe quando você coloca aí o seu imóvel, o seu negócio a ser administrado pela auxiliadora predial. 3216-6100. E o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, sempre cumprindo o papel social com milhares de beneficiários. Aliás, hoje, eu estava vendo ontem nos telejornais nacionais, o número enorme, milhares de pessoas buscando empregos. Lá em São Paulo, por exemplo, uma instituição estava buscando pessoas sem qualificação. Aquelas pessoas de serviços gerais e tal. E ainda bem que ainda existe esse tipo de coisa, porque, na verdade, o trabalhador precisa ser qualificado. O CIEE faz esse papel, ele encaminha milhares de jovens, mais de 2 milhões de jovens foram já beneficiados por isso, e a partir do que ele aprende no CIEE, ele se qualifica a mudar a sua vida, a dar um futuro melhor para a sua família e, enfim, se consolidar no mercado de trabalho e ter prosperidade. Vamos acompanhar a mensagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, Centro de Integração Escola Empresa, Empresa Escola do Rio Grande do Sul, são 19 horas e 22 minutos. E a temperatura continua aí, agora subiu, desceu um pouquinho, 28 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Bom, eu acho que todos nós tivemos aqui, todos o gaúcho tem uma experiência, né, com o agronegócio. Por exemplo, a safra de grãos do Rio Grande do Sul deverá ser a maior da história, 34 milhões de toneladas de grãos deveremos colher nessa safra de verão.
um recorde aí que mostra a importância do setor agrícola e o agronegócio do Rio Grande do Sul, que contribui com a economia brasileira e com um grande percentual do PIB para que nós possamos desenvolver esse país e trazer divisas que ajudem o país a cada vez mais consolidar aspectos importantes na vida nacional e internacional. E a Expo Inter é um desses eventos. A Expo Inter é fantástica. Eu estive na primeira Expo Inter, José Silva, eu me lembro, acho que nós dois estivemos na primeira Expo Inter, que começou ali em Menino Deus. Menino Deus, Parque de Exposição. Parque de Exposição de Menino Deus, ali no começo da década de 70, depois ela foi para Esteio e tal, hoje faz 50 anos, e realmente é um movimento importante de, não só de mostrar pujança do Estado, mas de atrair novos investimentos na área, não só do agronegócio, mas também de serviços. E nesta manhã, pessoal, o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, que aliás está se notabilizando como um grande presidente da Assembleia, porque o Lara está fazendo uma coisa que toda instituição, como uma Assembleia, tem que fazer, que é compartilhar com o governo do Estado a administração do Estado. Porque nós sabemos que tem muitas instituições lá em cima, sobretudo, que tentam inviabilizar o governo, né? Propugnam pela ingovernança. E aqui acontece o contrário, o Lara está fazendo um belíssimo trabalho. Temos umas imagens aí da Expo Inter, né? Ele teve lá uma reunião hoje no café da manhã com os jornalistas e ele fez um balanço, aí está o Lara com os jornalistas, fez um balanço das atividades da Assembleia, o que ela tem feito, o que ela tem contribuído, né, para que se possa processar um desenvolvimento equilibrado no Rio Grande do Sul e com a ajuda do poder legislativo, que isso é importante, porque não adianta você ver o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue governar o Estado porque sempre tem coisas trancando ele no Congresso. O poder legislativo tem que se auxiliar, ele tem que compartilhar com o governo essas coisas. Bom, e o Luiz Augusto Lara está fazendo um governo diferencial na Assembleia Legislativa, não só reduzindo custos, que é importante, né, tornando mais eficiente a administração da Assembleia, mas sendo transparente nas coisas e ajudando o governo nas questões de viabilizar projetos, aprovar projetos do interesse não do governador, não do governo que está lá, mas da sociedade gaúcha. Isso é importante. Parabéns ao Lara, que aliás o Luiz Augusto Lara, sabia, governante? Ele foi um dos primeiros a participar há 26 anos do programa Atividade. E ele e os Silvas, eles trilharam caminhos interessantes também, porque se notabilizaram a partir também dali, né, consolidaram carreira. Ele na política e o José Silvas na área de jornalismo. Eu acho que tem uma entrevista, né, que o José Silva fez lá com o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara. Nós vamos reproduzir aqui, vamos então acompanhar também. Presidente Lara, uma pergunta. A sua gestão vem fazendo pontualmente uma cobrança de débitos da União com o Estado. O senhor vê luz lá, os seus pares estiveram lá com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O senhor vê possibilidades, Lei Candir, essas coisas todas que vêm se arrastando ao longo do tempo? Sim, eu vejo. A Lei Candir foi judicializada, já houve uma sentença mandando fazer os cálculos para que os estados fossem ressarcidos. O STF acabou, eu nunca tinha visto aquilo, voltando atrás na sentença, abrindo novo prazo para que o Congresso regulamente. Eu não tenho expectativa que o governo federal vá nos pagar 50 bilhões. Tá? Mas os 50 bilhões que o governo federal nos deve é a grande moeda de troca para que a gente também não pague a nossa dívida como o governo federal quer nos cobrar. Uma dívida que não houve recálculo, uma dívida que está com índices de tempos de altíssima inflação. Tá? Então, se nós conseguindo manter a Lei Candir, nós temos um grande argumento para isto que é a cobrança da dívida que o governo federal quer fazer, uma moeda de troca. No boxe se chama de clinch, né? Quando os dois boxeadores se agarram ali para fazer o tempo passar. Porque se o Rio Grande do Sul tiver que voltar a pagar sua dívida, bom, aí realmente nós vamos ter que fazer uma outra revolução farroupilha. Sem dúvida. Obrigado. Tá certo. Aliás, as razões, né, as causas que determinaram a inclusão da Revolução Farroupilha ainda persistem nesse país. É a questão do princípio federativo, uma série de coisas que o país não conseguiu resolver e é isso que está nos levando para o buraco. Aliás, nós temos uma foto, André, vamos mostrar uma foto aí de dois grandes líderes, olha aí, ó, dois poderes, o poder da imprensa e o poder público, o poder legislativo, né?
É o José Silva, representante do Poder da Imprensa, e o Lara, presidente da Assembleia, Poder. Grandes amigos, né? E os dois trilharam caminhos diferentes, no jornalismo e política, mas são muito amigos e os dois prosperaram também no mesmo propósito, né? Que é ajudar a comunidade do Rio Grande do Sul, um na área política e outro na área jornalística, Micheline. Não, eu quero dar os parabéns para o Luiz Augusto Lara. Ele me chama a atenção desde quando ele foi secretário de Turismo, Lazer e Esporte do governo da Ieda Cruz em 2007. E eu acho ele um excelente político nosso aqui e que fez e está fazendo um excelente papel nos representando na Assembleia. Então, parabéns, Luiz Augusto Lara. Sou tua fã. Doutor Na verdade, a constatação que se faz é que o Lara está se revelando um estadista, realmente. É verdade. A presidência da Assembleia e a sua condução estão promovendo, juntamente com o governador, uma interação entre executivo e legislativo que há muito tempo não se apreciava desta maneira e nesse nível. E ali no meio-campo está o Otomar Vivian, chefe da Casa Civil, que tem feito espetacular, diplomático, que tem feito essa aproximação e essa interação entre o legislativo, e isto pensando no Rio Grande. Acima dos partidos e tudo mais, é importante que os poderes se conscientizem que chega de problemas de pensar na próxima eleição. Né? Chega de briga de poder, né? Briga de poder, quem manda mais. Os partidos têm que se... E pensar no futuro do Estado, né? Que estamos todos em xeque. Né? Espero que essa harmonia continue até a próxima eleição. É verdade. Aqui, aliás, o Boris Johnson, lá na Inglaterra, mandou suspendê-lo no parlamento para poder governar também. As coisas não só aqui estão complicadas, né? Imagina se fizesse isso aqui, suspendesse o Supremo Tribunal Federal por 2 meses, esse país ia explodir. Veja no bom sentido, bem, né? Então, o incêndio da Amazônia virou uma coisa dramática para o país. Agora, a Inglaterra, com o Brexit, está numa crise terrível. A Itália está sem presidente, sem primeiro-ministro, cai e não cai. E a França, pior ainda. A França, o Macron, quer começar a se afirmar em cima de nós aqui. É verdade. Isso, ele está usando esse problema da Amazônia como plataforma para ele crescer, porque está embaixo. Ele tem uma rejeição de 70 e poucos por cento. Ele está governando então, fora da França agora. Então, o mundo, nós temos queimadas de fogo na Amazônia, isso é inegável, estamos combatendo, estamos fazendo tudo, mas o mundo está incendiando simbolicamente de outra maneira. Veja a China e Estados Unidos, a guerra comercial, veja a ilha lá da China com aquele seu problema. Então, para aí, problemas todos têm. China com Hong Kong, né? E a Amazônia é nossa. Agora vão fazer disso o Brasil como o grande vilão. Perfeito. Muito melhor que a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Se fosse você, vai ser lá um contrato com a Aspecir Previdência, porque você vai ter então a certeza de um futuro tranquilo, absolutamente tranquilo. E formação e informação de qualidade sobre temas nacionais, sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org e Pugina e seus colaboradores vão proporcionar para você conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento a respeito de questões da atualidade nacional e internacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Coisa importante, né? Realmente profissionais qualificados que têm independência de opinião. Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde, o Centro Clínico Gaúcho está ficando cada vez maior, para ficar cada vez mais perto de você e cada vez melhor, maior e melhor. Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde, contrate 3287-9220. Vamos ver aí essa mensagem muito bonita, uma mensagem muito tocante, né, na área da saúde que nos oferece o Centro Clínico Gaúcho. Vamos rodar aí. Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos.
Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem. Aí, tu, Bernardone, tu fumas? Já fumaste? Não fuma? Já fumei. Quantos é anos uma fumaste? das coisas, uma não, é a única que eu me arrependo até hoje na minha vida de ter fumado durante 20 anos, dos 12 aos 32. Parei faz 65 anos que eu parei de fumar. E eu me arrependo de ter fumado aqueles 20 anos, porque é nocivo para a saúde e todos sabem. Todo cara que fuma sabe que aquilo ali vai levar ele para a sepultura, mas continua fumando. Não, porque o meu avô fumou até 95 anos. Ele vem com esses papos furados que não resolve nada. É ele que manda fazer um exame no pulmão dele para ver que cor está. Está preto. Olha um pulmão sem fumo e um com fumo. Vai ver a diferença. Um é preto, o outro é branco. Entendeu? Quer dizer, e os caras não deixam de fumar. E outra coisa, né, Bernardo? Tu tocaste muito bem nisso aí. Tem gente que diz, o meu avô... Só que tem uma coisa, o cara que fuma muito, né, ele tem uma má qualidade de vida. Os alimentos, claro, não tem o sabor dos alimentos, ele não tem resistência para nada. Eu me lembro, a minha esposa faleceu há 4 anos, e ela faleceu porque ela fumou durante toda a vida dela. E eu nunca fumei. Mesmo junto com ela, e ela teve enfisema. Por causa disso, a irmã dela foi a mesma coisa. E a irmã dela, acontece com milhares de pessoas, ela não tinha mais força para subir no ônibus, para levantar a perna, por causa disso. Então, a qualidade de vida é importante. Cigarro é a pior coisa que pode existir. É um vício desgraçado. O cara que é viciado no cigarro, olha, vou te contar. E tem outros vícios aí que também, de cara que é viciado no jogo de carta, também é outro vício desgraçado. Liquida com a vida também da pessoa. Ele ganha num dia e perde durante 30, entendeu? E continua jogando. Continua fumando. É isso aí. Qual é o vício que tu tem, Vilmar? Eu não tenho nenhum vício, pelo menos assim, de fumar, que me prejudique, né? Alguns que são benéficos, não prejudique não. Mas a gente fumava naquela época, numa época totalmente diferente, onde era quase que uma cultura do jovem para se afirmar como aqueles filmes americanos, né? Os caras todos fumando. Né? E nós não tínhamos as informações todas que temos hoje. Na verdade, a gente tinha um grande estímulo para fumar. Exatamente. Era estímulo da virilidade, o guri, para se afirmar como homem, ele tinha que estar com o cigarro na mão. E as próprias propagandas dos cowboys americanos, etc., né, sempre traziam essa mensagem: olha, tu quer ser homem, tu tem que fumar. E também tinha aquela coisa, né, do glamour da mulher fumar com uma piteira, etc. Tudo isso era uma época, não é? Mais ou menos assim, de grandes... era como se diz lá em Paris, né? A Belle Époque. A Belle Époque. Né? Então era o que nós tínhamos lá. Quando começaram, né, os avisos, os alertas, toda aquela infinidade de produtos químicos que compõem o tabaco, etc., e os próprios casos que começaram também a serem contados, a serem já relatados de mortes por enfisema pulmonar, insuficiência respiratória, etc. O próprio cowboy americano morreu de câncer. Da Marlboro. Da Marlboro. Né? Então aí, o que aconteceu? A gente, chega, como diz o Bernardone. Agora virou, né, uma coisa nociva, a gente sabe por quê. Eu só apitei fui até os 52 anos apitando, porque eu parei de fumar. Parou de fumar. Se eu não parasse de fumar, aos 40 eu já estava fora. Doutor Paulo Olímpio, a sua relação com o cigarro? É o seguinte, o Giovinazzi me fez uma viagem no tempo que era justamente isso. Hoje, unanimidade científica e médica de que é um malefício o cigarro. Isso é incontestável. Tá? Bom, mas isso não era assim. Houve uma época na nossa juventude
em que a gente ia ao cinema, todos os galãs e as meninas do cinema, as atrizes, fumavam durante todo o filme. Eu me lembro da Lana Turner, parecia um dragão soltando aquela fumaça, né? E o galã também, e a gente saía do cinema louco para fumar. Acendia a lâmpada do Dr. Paulo Olímpio, porque a gente acendia o cigarro dentro do cinema. Era impressionante a publicidade maciça para o cigarro, né? E isso, a quem era jovem na época, como afirmação também, para fazer bonito, tinha que fumar. Mas o Bernardoni usou isso e eu usei também. Eu também fumei, ninguém escapava. Mas o esporte sempre foi o escudo. Por quê? Porque eu notava que as minhas forças já não eram mais as mesmas. O meu rendimento alguma coisa estava atrapalhando, era o cigarro. Você era goleador, depois passou a não fazer mais exatamente. Gols. Não, comecei caiu a produção, claro, né? Claro. Então, o cigarro era o malefício. E venci já há uns 40 anos e foi muito bom, porque nunca mais tive problema de peito, de Aqui, ó, tu falando uma coisa certa. Eu, aos 32 anos, quando eu parei por causa do esporte. Isso. Porque eu comecei a apitar, e aí no segundo tempo... Tu já estava sem fôlego. Não tinha nem fôlego para respirar. E tudo, sabe uma coisa? Larguei. E aí nunca mais fumei. E houve uma mudança hoje, há uma conscientização, os jovens já estão mais conscientizados. Eu fiz uma viagem uma vez à Europa com a família, que os filhos eram pequenos, e eu na classe econômica, tinham 4 eslavos, não sei se eram russos, se eram ucranianos, não sei, mas fumavam durante toda a viagem. Aquele avião era uma fumaceira. Parecia uma boate. Aí houve uma decisão de um juiz federal, filho do Jaime Eduardo, juiz federal, filho do nosso Jaime Eduardo Machado, que proibiu, né? Foi a primeira decisão judicial e se transformou regra. Hoje não se fuma mais nos aviões. Falasse não só nos aviões, como também em vários outros lugares também. O senhor falou em consciência do fumante hoje, e me lembra assim que antigamente o fumante era muito arrogante. Então ele achava assim, ele dizia assim, ó, os incomodados que se retirem. Estava num ambiente de... Hoje eles vão fumar fora. Se esconde para fumar. Se esconde para fumar. Quer dizer, então é uma mudança de cultura. E aí, doutora Michele, fumou? Não, nunca fumei, que é a câmera aqui. Nunca coloquei um cigarro na boca, nem o meu marido e nem o meu filho. E o que eu tenho, eu não suporto, e sou filha de fumantes, mas depois meus pais pararam por questões de saúde. E o que eu tenho a dizer é que, mãe de um jovem que mora em Portugal, os jovens fumam muito. E na Espanha também. Muito. Aí os espanhóis fumam comparado aqui a Porto Alegre, nossa, né, o Brasil, né, no caso o jovem brasileiro, ele tem mais consciência do que o jovem português. Lá, em qualquer lugar tem, e o jovem, o adulto, eles fumam muito. E então eu acho que nós aqui então é um ponto favorável, né, porque realmente eu conheço um grupo de amigos, né, desde o colégio, da infância do meu filho, que não fumam. E isso é uma coisa saudável. Eu, particularmente, não suporto a fumaça do cigarro. Agora é interessante... O cheiro de cigarro. O cheiro sai pelos poros. Verdade. Pelos poros. Fica no cabelo, fica na roupa. Cabelo, então, da mulher, então, fica que é um terror. Agora é interessante, nessa viagem ao tempo, naquela época que a gente era adolescente... Mas essa época eu acho que eu não era. Não é tua época, Não, tô brincando, mexendo com você. Era muito interessante pelo seguinte, porque se fumava em qualquer lugar, se fumava. Em qualquer lugar. Se fumava em sala de aula. Professor fumava, aluno fumava. Era uma fumaceira. Era todo mundo fumava. Restaurantes, as pessoas fumavam. O Silvio lembrou muito bem da certa arrogância que se tinha, né? Terminava a refeição, as pessoas imediatamente pegavam a carteira de cigarro
e fumavam um cigarro. Não interessava se alguém ali na mesa ou próximo à mesa fosse não fumante, não interessava. Nos ônibus se fumava, nos aviões se fumava em todo lugar. E tu falasse em Portugal, né? Portugal. Espanha também. Espanha é uma fumaceira danada. É uma fumaceira danada. Então, se evoluímos, nos conscientizamos em relação ao cigarro, por favor, senhores e senhoras e jovens que nos assistem, vamos nos conscientizar com relação a outros fumos também. Perfeito. Todos causam malefício. Então, se paramos com o cigarro, por que não parar com os outros? Aliás, ó, professor, vamos parar com essa bobagem de dizer que maconha faz menos mal que o cigarro. Não, a maconha é a porta de entrada e outra. Não, e tem gente que diz isso. Para todas as drogas, dito para quem é só pegar livros de usuários de São palavras de ordem que altíssimas. muitos imbecis começam a repetir, e as pessoas acham que tem validade, né? Olha aqui, ó. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Box para banheiro, divisórias, tampos de mesa, espelhos, instalações comerciais. Vidrobox, a qualidade do vidro desde 1971, como eu falei. E o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajuda cerca de 18 mil lojistas, vejam bem, 18 mil lojistas a vencer novos desafios. E cada vez mais, esse pessoal ligado ao Cindy Lojas, para a área do comércio, é muito competitivo e o pessoal tem que estar preparado. O Cindy Lojas tem essa especialidade, tem esse pendor, né, de qualificar não só o lojista, o proprietário, o empresário, o empreendedor, mas também os seus funcionários. E quando você tem uma empresa em que há uma qualificação do empreendedor para ter nova visão e qualificar os funcionários, o resultado na eficiência traz resultados positivos para todos. Outra coisa que também, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas. E agora 4 lojas em Porto Alegre. Está sendo construída uma Cobasi lá na frente do Zafari Ipiranga, pela Algair Engenharia. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente oportunidade de fazer de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Uma coisa importante, eu tenho ido lá na Cobasi ali do Barra Shopping e realmente cada vez mais as lojas Cobasi estão recebendo lá, não só os proprietários, claro que tem que levar os seus pets, mas eles ficam encantados, né, com toda a variedade de atrações que acabam atraindo mesmo a atenção dos nossos pets. Doutor Paulo Olímpio. Eu já falei nesse caso aqui, e como é notícia, vai ser notícia amanhã, é o seguinte: no dia 23 de novembro do ano passado, desapareceu o gerente do Sicredi em Antagorda. Isso foi um assunto que foi muito noticiado à época. Dia 23 de janeiro, quando estava na praia com a sua família em Capão da Canoa, foi preso o dentista Carlos Patucci de Antagorda como o responsável pela morte de Jacir Potrick, o gerente do Sicredi. Foi preso e foi liberado depois de um habeas que nós impetramos. A prisão temporária foi derrogada. Posteriormente, por estar coagindo testemunhas, uma testemunha, a esposa do desaparecido, foi preso novamente por prisão preventiva e novo habeas foi concedido porque não ficou provada essa coação, não houve essa coação. Ontem, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, os 3 desembargadores apreciaram um habeas que impetramos para trancar a ação penal, para cessar o andamento da ação penal que tramita na primeira vara criminal de Encantado, onde Carlos Patucci responde pelo crime de homicídio de Jacir Potrick. Pois bem, foi essa ação por total falta de prova, foi considerada pelos 3 desembargadores sem justa causa de prosseguir. Então,
A decisão foi para fazer cessar essa ação penal, porque ficou demonstrado que seria impossível que ele, Carlos, pudesse concorrer para o desaparecimento de Jacirs. Veja, se fala em homicídio, mas nem cadáver se tem. Não há prova material, nem direta nem indireta, não há testemunhas. Então, esse processo, ontem, por decisão da primeira Câmara Criminal, passou a não tramitar mais em Encantado. Parabéns. Essa notícia nós tínhamos aqui quando da concessão de um daqueles habeas, nós tínhamos discutido aqui, trazido ao telespectador deste canal, e hoje essa notícia é recentíssima, foi ontem o julgamento, deverá estar circulando amanhã. Primeira mão aqui no Atividade. E aqui é a primeira mão no Atividade. Bernardoni, alguma novidade? Sabe que sobre a Lei Candir, que o presidente da Assembleia estava falando, eu ouvi hoje, eu não sei se foi um deputado, um senador, eu sei que foi liberado um valor para a Lei Candir, só que eu não entendi bem se foi 400 milhões ou 400 bilhões. É, milhões. Bilhões, milhões. Para distribuir para todos os estados que tem. Então, o estado do Rio Grande do Sul vai ter um bom dinheiro aí. Acho que dá para dar uma endireitada aí no estado. Mas o que eu mais gostei hoje foi ver a entrevista do Bolsonaro. Apesar que o Silva está aí, já disse que eu sou bolsonarista. Muito bolsonarista, não sei o quê, e hoje ele não está aí, ele não pode me cortar, porque cada vez que eu contrario ele pula na cadeira. Então, assim, está pulando na cadeira em casa. A orientação é que corta. É aqui, ó. Imediata chegou a orientação. Quando eu falo que contraria, ele já me corta. Agora não vai me fazer dar uma de cima aí. Olha aqui, ó. Então, a entrevista que ele deu ontem, para os jornalistas estrangeiros. Quando chegou na vez do francês e da Alemanha fazer pergunta, a resposta foi na lata. O que vocês têm que se preocupar é com vocês, porque o dono do Brasil somos nós, não são vocês, entendeu? Vocês têm outros interesses na Amazônia. Não vem com esse papo de que quer ajudar e tudo, que vocês têm coisa por trás disso aí. Mas ele deu na lata dos dois. E os dois ficaram bem quietinhos. Tá? Por isso que eu gosto do Bolsonaro, porque ele não tem papo na língua. Ele diz aquilo que ele pensa e aí ele diz mais. Pode me meter o pau, amanhã pode escrever o que quiserem, a Globo vai escrever o que quiser, o Folha de São Paulo vai... Pode continuar falando, pode me dando porrada, que não tem problema. Dá porrada na minha família, pode, continua. Mas não vão me aguentar até o final. E vou dizer tudo que tem que dizer e ele está dizendo a verdade. Que a Globo, por exemplo, faturava uma Babilônia só em propaganda, que ele cortou, estão tudo mordido. E é mais a inveja de dor de cotovelo que ele ganhou de todos os partidos. Então todos os partidos estão com dor no cotovelo, porque ele ganhou de todos eles. Porque o PT tinha 25%, conseguiu 45%, porque os outros 20% foi dos outros partidos, do PSDB, do DEI, do Escambau, tudo, e ele está andando para vocês. Parabéns, Bernardoni, eu concordo contigo. Aliás, tem uma coisa, esse colonialismo já passou. Teve dois grandes eventos na história da civilização, os dois aconteceram no século XIX, que marcaram uma conversão do colonialismo que já existia lá, da Inglaterra, sobretudo, em relação à Índia e ao Japão. Na Índia teve a chamada Rebelião dos Cipaios. Os cipaios eram soldados que estavam lá servindo a Companhia Britânica das Índias. E eles se revoltaram porque não queriam que a administração inglesa fizesse o que eles não queriam. No Japão, 10 anos depois, isso foi em 1857, no Japão em 1867, houve a Restauração Meiji. E a Restauração Meiji foi exatamente isso. O Japão disse, olha, nós queremos ir para o Ocidente, ter a cultura do ocidental, a trazer o Ocidente para cá, mas nós não queremos nos ocidentalizar, nós não queremos fazer aquilo conforme nós queremos. E isso que o Bernardoni falou em relação ao Bolsonaro é ainda presente, quer dizer, a França tem que estar cheia de problema, deixa nós resolver o nosso problema, na questão de soberania, tu não acha, Michele? Acho, concordo com vocês, mas eu queria fazer um parênteses em relação queria perguntar para o Dr. Paulo Olímpio a opinião dele, mas outro parênteses dentro já do meu parênteses, as aulas de direito penal do professor Paulo Olímpio
brilhantes, inesquecíveis. Eu sou formada há 25 anos pela PUC e o professor Paulo Olimpo foi meu paranif e as aulas dele de direito penal eram magníficas. Eu quero... Por isso que tu entende de direito penal, tá certo. Eu amo direito penal, mas não trabalho com direito penal. Eu queria perguntar... Todos na faculdade se apaixonam pelo direito penal e casam com direito civil. Eu queria só a opinião, professor, a lei do abuso de autoridade, agora, já que o senhor falou desse caso de ontem, precisa o delegado, ele não pode ter apenas indícios para instaurar o inquérito, e isso está tendo muita controvérsia, mas é muito complicado, porque geralmente o crime não vai ter a foto da pessoa, a filmagem da pessoa, não é sempre que vai ter uma prova concreta. Claro, então, claro. eu queria ouvir a sua opinião. Não, o que eu acho é o seguinte, as autoridades têm que investigar. O que não se pode, e eu sou contra muitas vezes, a essas precipitações. Quando há muita cobrança social para a resolução de crimes, as instituições querem dar respostas prontas. Atendendo o clamor popular. Atendendo o clamor popular. E o que houve neste caso que eu referi há pouco? Sim. Antes mesmo das perícias que foram feitas completas no condomínio onde moravam, tudo, antes que fossem concluídas, a autoridade policial, o delegado, forma uma coletiva e chama toda a imprensa, e para saciar o clamor público, dizer, está resolvido o caso do desaparecimento. Mas não é. E abre o travesseiro e solta essas penas. E agora, depois de feito todo o levantamento, provas e tudo, então isto aí tem se tornado um hábito. Depois o próprio órgão do Ministério Público, quando ofereceu a denúncia com base em provas praticamente inexistentes, mais uma coletiva de imprensa. Então, o assunto sai do processo e se transforma em um assunto midiático. Isso é prejudicial, e o que é... sim, e muitas vezes pode ser abusivo. E o que é prejudicial também é a divulgação para a imprensa de muitos dados do processo, né, criminal. Eu acho que tem que se bloquear um pouco, não pode divulgar tudo para a imprensa. A imprensa tem o direito de noticiar, de cobrar, e a imprensa anda atrás, busca. Sim, mas o Ministério Público não precisa divulgar tudo. Não precisa, desnecessário, porque pode atrapalhar a investigação. Então as autoridades querem satisfazer a curiosidade midiática. Claro. E às vezes se precipitam. Sim. E nesse caso foi um exemplo típico de assodamento, precipitação, e expuseram um cidadão praticamente a um julgamento público. Precipitado e sem prova. Muito bem, nós estamos em época... Só para, no segmento desse assunto, eu estava vendo que hoje quem comanda o Brasil é o Supremo Tribunal. Hoje tudo é decidido por eles. Ele legisla, governa. Até o dinheiro que é da Petrobras, que foi devolvido dos ladrões, que roubaram aquele dinheiro, que está lá depositado numa conta bloqueada de 2 bilhões e lá vai bofetada, que roubaram, os ladrões estão dizendo que tem que soltar eles, Gilmar Mendes solta, e tem 2 ou 3 ali que soltam, entendeu? Até para mexer nesse dinheiro, o governo já disse 500 milhões para liberar para lá, para ajudar lá as queimadas. Mas quem decide é um ministro que tem que decidir se pode ou não pode meter a mão nesse dinheiro. Mas onde é que nós estamos? Olha aqui, tudo é eles que decidem. E aí eles decidem monocraticamente, como se fosse ele o dono do mundo. Uma vergonha. É verdade. Olha aqui, Fly Studios, na Ipiranga 8339, um empreendimento da Algair Engenharia. Um grande abraço ao Oscar Algair, que certamente está assistindo o programa aí. Possui acabamento diferenciado em todos os sentidos, bicicletário, salão de festas, coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Estão vendo as imagens aí maravilhosas, né? Esse empreendimento diferenciado, que fica ali numa zona extremamente valorizada, perto da PUC, um pouquinho, passando mais a PUC ali, que é uma área de grande valorização imobiliária de Porto Alegre. Paredes, pisos, esquadrias,
portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Olha aí, últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança ou ligue para 51, 33 39 12 50. Realmente é uma obra, nós tivemos lá, o programa esteve os seus integrantes aqui visitando esta obra, fantástica, realmente tem diferença. Quando a gente fala, a gente vai ver a materialidade disso, fica com mais personalidade, com mais qualificação para falar que realmente é uma obra espetacular, diferenciada em Porto Alegre. Então consulte a sua imobiliária ou ligue para o 33 39 12 50, as últimas oportunidades para vocês adquirirem esse empreendimento maravilhoso aí. E nós estamos em tempos de Expo Inter, jogos de futebol que fazem o pessoal comer, se reunir, vai lá, o pessoal vai no barranco, comer aquele lombinho, né Silva? Então o pessoal vai para Expo Inter e tal, de repente o cara se excede, porque na verdade o apelo, né, doutor Paulo, o apelo, governador, o apelo gastronômico gaúcho é muito grande. Então quando você tiver um pouco de excesso, lembre-se aí, Olina. Olina resolve. Eu tive uma experiência com a Olina, doutor Paulo Olina. Um dia desses eu estava com problema estomacal. Pois e eu fui experimentar. Silvas não teve na Expo Inter teve, hoje. Está com problema estomacal. Estamos recomendando para ele. Não se passou um pouco naquelas carnes maravilhosas? Silva, mandando o estoque. Olha aí, Silva. Estoque para ele, para ele. E realmente, olha que a Olina é tiro e queda. É impressionante. Eu estava com uma disposição, tomei Olina, em 10 minutos estava tranquilo, faceiro. Né? Mas ele seguramente deve ter tomado já. Com certeza, ele está se recuperando. Aqui depois ele teve, anteontem, naquele jogo do Grêmio com o Palmeiras, foi uma coisa maravilhosa. Depois ontem também outra vitória nossa, né, gente? Então, outra vitória nossa. Agora, voltando ao tema, né, Bernardoni, não é, nós? Voltando ao tema, vocês, além de não ficarem chateados com o resultado de ontem, se sentiram aliviados. Entre Inter e Flamengo, você preferia o Flamengo. Com certeza. O Silva no programa publicamente disse que, que não queria o Internacional. Estava aqui, se fosse o Internacional. Olha aqui, eu tenho um recado aqui para o Bernardoni, tá? De um telespectador assíduo do programa, o Carlos Pires, o seguinte: Bernardoni hoje está elogiando o Renato, tá? Não, mas o que tira o teu apoteose aqui no programa? Eu elogiei porque é uma verdade. Eu também não vou ir contra o que está acontecendo. Eu vejo os jogos do Grêmio, seco, mas aqui, eu seco e morro secando. Quer dizer, morro seco, porque eu não consigo derrubar eles. Eles vão lá e ganham do Palmeiras lá, quer dizer, perde aqui, ganha lá. Então, continua secando. Eu quero mandar um abraço aí para uma telespectadora também, a Marília Busato. Um abraço, Marília, aí que está assistindo o programa. E, como falou o Bernardoni, ele está tomando, mas ele toma vinhozinho, né? Que ele vai lá na Vinhos do Mundo e faz o seu estoque para depois, né? Ficar tomando vinho aí, secando o Grêmio, claro, torcendo para o Internacional. Tomaste o vinhozinho ontem, depois do jogo, durante o jogo do Inter ou não? Não, ontem eu ia tomar 3 espumantes. E aí? Só foi 1 a 1, eu não tomei nenhum. Parou? Sobrou, está estocado. Não cheguei nem a... Está estocado lá. Olha aqui, economize com garantia de qualidade na maior loja de vinho de Porto Alegre. Olha, são mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Realmente, uma loucura, né? Vinhos do Mundo tem todo tipo de qualidade de vinho, de diversidade, de origem e tal, e realmente é um grande festival de vinho. Vai lá nas lojas Vinhos do Mundo, né? Que temos aí a Cristóvão Colombo, aí está na Cristóvão Colombo, né? Essa eu frequento. Na Cristóvão Colombo, né? 14,93. Depois temos na Getúlio Vargas, ali na Alípio, na Alameda Alípio César, né, 203, e também, e essa aí é a loja que eu frequento lá na Getúlio Vargas, uma casa famosa, né? Quando o Bernardoni fica atendendo o telefone, não leve... O Bernardoni fica atendendo o telefone que o pessoal fica reclamando dele. Então eu ligo direto para ele. Silvio, mas é um telespectador muito especial que está ligando para o Bernardoni, viu? Especialíssimo. Tá? Então tá, já imagina. Está autorizado a atender. Olha o que o Silva mandou para mim aqui, Vamos ver o que foi.
E olha o que ele escreveu aqui para mandar. Eu posso, inclusive, doutor Processar. o senhor pode me orientar aí. Olha aqui, pretende. Olha o que ele escreveu aqui. Parasse de fumar para poder roubar mais tempo pitando. Mão grande. O que o senhor acha? Isso é prova. Podemos discutir. Está aí, está. Está aqui, ó. Pessoal, aqui, depois desta... Vamos faturar uma grana. Depois dessa, se não mais virem o Bernardoni e o Dr. Paulo Olímpio, quem sabe por quê, né? Ameaça de processo ao chefe. E ajustando honorários. Olha aqui, ó, vamos a você que, claro, cada um de nós tem seus sonhos e tal, e quer realizar os sonhos, né? Mas nem sempre é possível. Então, em primeiro lugar, você tem que dormir bem, não perca o seu sono. E para realizar o seu sonho, você tem uma instituição aí centenária, uma instituição séria. Tem mais de 4 milhões de gaúchos que são associados a essa instituição, que chama-se Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos à mensagem do nosso banco, aquele banco que nos orgulha, né? Nós, quando saímos daqui, quando vamos a outros estados, também tem a agência do Banrisul, lá a gente fica muito orgulhoso de passar aí lá na agência do Banrisul. O que o senhor quer falar, doutor Paulo? Depois do comercial, então, do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Esse Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, foi sobrevivente à reforma bancária de 1986, que acabou com os bancos públicos estaduais. O Banrisul só permanece porque sempre, doutor Paulo Olímpio, foi um banco lucrativo, bem administrado. O senhor tem alguma mensagem? Tem uma mensagem, Silvio, especial. Eu quero transmitir o meu abraço, nosso abraço daqui desse programa, à Florença e ao Eduardo, que irão se casar no dia 14 de setembro. Os pais da Florença, a Lilé Sanfelice, esposa de José Sanfelice Neto, que foi procurador-geral de Justiça, e pais da Florença, nossos amigos, meu e da Tânia, lamentamos, Tânia e eu, não estar presente, Florença. No dia 14 estaremos viajando no teu casamento, mas quero transmitir daqui o meu abraço e a nossa homenagem e desejando muita felicidade a ti e ao Eduardo no futuro. Bom, olha aqui, um beijo. Nos aliamos também a esse abraço, Isso. Personalidades maravilhosas de grande, digamos, influência no Rio Grande do Sul, né, doutor Sanfelice, né? Foi deputado, foi procurador-geral, exatamente, pai da Florença. Uma personalidade realmente respeitosa aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para a família toda aí, né? Maravilhoso, casar é sempre bom, né? Aliás, existe no Brasil hoje uma tendência a aumentar o número de casamentos. Isso. Bernardoni. Silvio, é o seguinte, o Supremo Tribunal está pedindo uma coisa, é o que o vice-presidente Mourão, general Mourão, declarou essa semana. Se o Supremo Tribunal não tirar os corruptos de cena, o Exército vai tirar. Então, eles estão pedindo que, junto com esses corruptos, vai também vocês também. Vai sair fora. Então, é isso que eles estão pedindo. Começa a abusar para ver se a Verde Oliva não vai meter a mão. Aproveitando que hoje é dia do cigarro, né, do combate ao fumo, a Cobra vai fumar, aliás, já está fumando na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 42 implicados em uma roubalheira sem tamanho na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 5 milhões de reais. Professores, alunos e funcionários. E eu pergunto, onde é que está a Associação dos Docentes da Universidade Federal? Já fiz essa pergunta aqui. A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que só defende, né, o pessoal que saiu e que estava destruindo o Brasil, que só faz doutrinação ideológica. E aí, qual é a posição da URGS em relação aos ladrões, professores ladrões da URGS? Tá, então estão sendo condenados, estão sendo apontados, roubaram. Tá? E da Associação dos Funcionários da URGS. Quer dizer, quando é para criticar um governo que foi legitimamente eleito e está fazendo aquilo que prometeu na campanha, amparado em mais de 55 milhões de brasileiros, vocês dão conta, tem campanha em rádio, em televisão e tal. E eu quero que vocês
se manifestem sobre isso. Isso a Globo isso a Globo é por isso que nós temos que dizer aqui. Isso a Globo e a Zero Hora não botam. Claro, a Zero Hora é o puxadinho da Globo, a RBS é o puxadinho da Globo. Vai esperar o quê deles? Isso aí eles não noticiam. Silvio, eu queria chamar a atenção, porque eu tinha também como pauta, um dos assuntos era essa questão da fraude, mais uma, em mais uma universidade federal, que se alardeou tanto, se falou tanto no contingenciamento que o governo federal fez, em função de necessidade efetiva. Era um imperativo, era um imperativo financeiro. Verbas que os governos fazem, todos fazem, Dilma fez, Lula fez, sempre que precisa, segura, não é retirar o dinheiro, é segurar, dar uma segurada. Pois bem, todas essas fraudes que ocorreram, que ainda estão por serem descobertas, valores muito maiores do que esse contingenciamento, valores muito maiores. Isso significa dizer o seguinte, que não é o caso de dar dinheiro e levar dinheiro e aumentar o orçamento e verbas assim que não acabam mais, porque o grande problema não é esse, não é a falta de dinheiro, é a sobra de roubo, é a sobra de desvio de dinheiro. Então, esse governo está tentando acertar, esse governo está tentando, apesar de todas as agressões que está sofrendo, principalmente da grande imprensa, dos artistas que perderam as mamatas da lei. Parasitas sociais. Os parasitas, as ONGs também, que estão deixando de receber dinheiro para não fazerem coisa nenhuma. Esse governo está tentando acertar. A Argentina está com um problema sério agora, pediu mais uma moratória para a FMI. Nós estamos no caminho certo. Vamos lá, gente, vamos torcer e vamos fazer com que esse governo dê certo. Pessoal, olha aqui, eu vou sair daqui agora, eu vou passar lá no Zafari ali da Fernando Machado, que é o caminho de casa, para fazer um ranchinho, porque afinal de contas tem agora grandes jogos que vêm por aí, Sábado, o Grêmio joga sábado contra o Botafogo, Não, Botafogo é o Inter. O Grêmio é com São Paulo e São Paulo, às 11 horas. O Inter, qual é o horário do jogo do Inter e Botafogo aqui? É à noite o jogo do Inter e Botafogo? À noite, às 9h30. 9h30 da noite de sábado. E o Grêmio joga às 11 horas. Às 11 horas em São Paulo. Então tem que preparar aí, porque... Sábado, 11 horas da manhã. Então, olha aqui, para lá, fazer um suprimento e tal, como você faz suprimento no Zafari, produtos de qualidade, atendimento de primeira e tal. Vamos acompanhar a mensagem do supermercado Zafari. Aliás, o Zafari teve grande movimento lá no Allianz Parque, porque não houve jogo lá no Allianz Parque porque tinha show lá, mas o pessoal se juntou ali pelo Zafari, aqueles bares ali, para assistir o jogo Grêmio e Palmeiras. Vamos então a essa mensagem do nosso supermercado Zafari. Muito bem, esse é o nosso supermercado Zafari. O recado final aqui, nós estamos nos encaminhando para o final da atividade desta quinta-feira, 29, já estamos no final, como diz o nosso âncora, nosso diretor, José Silva, o tempo é uma coisa inexorável, passa rapidamente, nós já estamos em setembro praticamente, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para o final de mais um ano. Então, Paulo Olímpio, o recado final. Bom, nós estamos vivenciando noticiários preocupantes, é isso, é crise aqui, crise ali, mas eu sou um otimista. Eu acredito na potencialidade deste Brasil e acredito que estejamos vivenciando um momento, Gominazzi, de que há, apesar de tudo, um amadurecimento. O nosso Congresso, por exemplo, eu estava vendo o presidente, o relator no Senado da reforma da Previdência e gostei muito das declarações. Me parece que há, sim, uma maioria já formada no sentido de implementar essas reformas, levar a termo essas reformas, o que será um grande passo. Um grande passo. Se nós, neste ano, conseguirmos, além da previdenciária, dar um bom andamento à reforma tributária, nós teremos um ganho nesse primeiro ano deste governo. Govinatsky, 45 segundos. 45 segundos, aproveitar que o Bolsonaro
baixou um decreto proibindo queimadas por 60 dias, já que hoje é o dia de combate ao fumo, vamos também acabar com as queimadas do cigarro. Bernardoni, 5 segundos. Assim, o Olímpio teve 2 minutos. O outro aqui teve... Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Eu tenho 5 segundos. Já passou, boa noite, obrigado. Telespectador não é burro. Boa noite, obrigado. Aqui, ó. Passou, né, Telespectador, boa noite. Muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade aqui, 26 anos do Atividade no Ar, né, criado e mantido aí pelo nosso jornalista Zé Silva. Muito obrigado, uma boa noite de quinta-feira, amanhã, 19 horas, aqui na RDC TV, 524 e 24 da NET, para todo o estado, mais uma edição do nosso Atividade. Boa noite e até lá.